All my fellas, 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 all my fellas. Pessoal, primeiro, boa tarde. Isso aqui vai ficar gravado, então não sei se é boa tarde, boa noite, mas o pessoal que está vendo a gente no Instagram, no O Perito 1, hoje a gente está iniciando aqui uma gravação do nosso Evidência Cash. Primeiro eu quero falar da loja. A gente tem uma loja chamada www.lojaoperito.com.br, que vai ser lançado, se Deus quiser, até o final do mês, onde tem essas canecas hiper maneiras, muito maneiraças, assim. Tem umas camisas maneiras. Depois eu vou trazer uns conteúdos legais aqui para vocês vão ver. Tem lanternas UV, tem microscópio digital, tem tudo que você precisa para poder trabalhar como um perito e, enfim, essa é a nossa loja. E hoje, infelizmente, não sei se vocês conseguem perceber, a gente está sem o Samuel aqui, ele teve uns problemas, ele está doente, está dodói, e eu queria falar outra coisa, mas não vou falar. Ele está dodói hoje e, infelizmente, ele não vai estar aqui. Eu sei que vocês vão ficar tristes e tal, mas hoje eu estou aqui com uma pessoa que foi minha chefe, ela me ensinou muito sobre perícia. Hoje, basicamente, tudo que eu sei, eu aprendi muito com ela. Eu tô com essa camisa aqui em homenagem a ela, porque a gente ficava zoando ela de docinho, tinha docinho, florzinha, lindinha. E, cara, hoje é um dia especial, que ela assim, além de perita, de chefe, de professora, ela é uma amiga, muito amiga minha, e eu tenho o prazer de apresentar a vocês a nossa incrível Cristiane Gomes. Bom, gente... Tudo bem com a senhora? Eu vou falar onde? Ali? Pra lá? Essa câmera é a sua. Tá. É minha? Vou levar pra casa. É só sua. Tá. Fica à vontade para poder falar quem é você. Quem é Cristiane Gomes? As pessoas não sabem quem é Cristiane Gomes. Cristiane Gomes é uma criatura da década de 70 que resolveu, depois de terminar a faculdade de farmácia, começar a trabalhar como farmacêutica. E aí, de repente, minha mãe sempre falava assim, vai fazer concurso, vai fazer concurso, filha. Você tem que ser concursada. Eu falei assim, tá bom, minha mãe, tá bom. Então, e aí eu resolvi fazer concursos, fazendo um concurso aqui, outro ali. E aí, de repente, apareceu o concurso para perícia criminal. Eu confesso a você que eu não fazia a menor ideia do que seria um perito criminal. Até porque, dentro do edital, estava lá a prova para farmácia. Específica, né? Especificamente para farmácia. Então, no meu raso entendimento, eu achava que eu iria fazer alguma coisa relacionada à química. Cocaína, maconha. Eu fosse linkada para essa área em específica. E aí eu fiz a prova. Muito sem, vamos dizer assim, sem perspectiva. Vou fazer. Sem preparo também, né? E aí eu passei. Aliás, eu acho que eu fui a única de Teresópolis naquela época. Eu morava aqui ainda, né, em Teresópolis. Eu fui a única que passou. E eu passei. Mãe, eu passei. Minha filha, você vai ser policial, minha filha. Não, filha. Vamos ver qual é? E aí, de repente, eu fui para a academia de polícia. E aí, eu sentei do lado de uma grande amiga, Andréia, que também é farmacêutica e trabalha na grafotécnica. Documentos, lá na área de documentos. Bam. E aí, tô eu sentada assim do lado dela. E, cara, o que a gente... Ela, Cris, eu acho que eu não vou pra rua, não. Eu falei, eu acho que também não. Primeira aula, computação. O professor falou, intervalo. Segunda aula, que ia pegar 2 tempos. Dr. Sérgio da Costa Henriques, naquela época, então, diretor do CCE. Sério, que maneiro. Não tínhamos ainda, essas divisões, de polícia regional, então todo mundo era linkado diretamente, administrativamente, ao ICCE. E aí ele entra e ele começa a falar sobre uma disciplina chamada mortes violentas. No primeiro slide eu olhei para ela e falei assim, é isso que eu quero fazer. Ela, você tá maluca? Eu falei assim, não, é isso aí. Gente, eu tô me vendo ali. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, olha só, não tem local um igual ao outro. O cenário está sempre mudando. E eu acho que é isso que sempre me motivou. Eu adoro ser desafiada. Legal. Adoro. Então, o local era sempre um grande desafio, porque você vai tentar descobrir o que de fato ali aconteceu. E você vai ser os olhos
da justiça, Sim. você é considerado os olhos da justiça. Para que você tenha essa fé pública, você precisa ser fidedigno. Então, aquilo para mim era sempre um grande prazer fazer local de crime. Periciar. É porque a gente já está acostumado. A gente, é o linguajar da gente. Vai fazer um local hoje? Sim, sim. Né? Mas, na verdade, é periciar um local de crime. Sim. É E, isso. assim, você é farmacêutica, fez o concurso e tal, e aí você veio direto para cá, para Teresópolis, ou foi para algum lugar diferente? Não, a primeira e única lotação. Cara, você falou de locais de crime, eu acho muito interessante, porque muitas pessoas, até as meninas também, muita gente também, não tem noção nenhuma sobre perícia. A Evidência Cast, na verdade, serve exatamente para isso, para dar a vocês um conhecimento sobre perícia. Às vezes vocês não sabem o que querem fazer, às vezes quer ser um advogado, quer ser um médico, quer ser um engenheiro, quer ser, sei lá, um de marketing, alguma coisa assim do tipo. E estou te apresentando aí a área da perícia. Por exemplo, com a Cris, ela estava vendo lá e do nada resolveu. Também o professor também ajuda muito, né? O professor Henrique, ele dá uma aula como se fosse um cenário, aquele negócio, é um teatro bonito, assim, né? Sim. E eu adoro também a parte de locais de crime, assim. Eu, na verdade, depois eu vou até contar, porque eu ia para um outro lugar, acabei indo para locais também. Mas, assim, Cris, beleza, você foi lá, fez a aula e tal, aí você veio aqui para Teresópolis e começou a ver como é que é o local de crime. Você fez estágio também? Na época de você tinha estágio ou não? A nossa turma, ela foi uma turma relâmpago, né? Quanto tempo? Assim, rapidinho, né? Acho que foram 40 dias, o dia inteiro. Só pauleira. Fim de semana, tempo inteiro. Caramba. Acho que foram 40 ou 50 dias, não lembro ao certo. Porque eles precisavam de pessoal. Por quê? Já tinha uma turma que já estava para se aposentar, aquela coisa toda, então o quadro já estava deficitário. Então eles estavam precisando de gente nova, né, para os locais, principalmente para a área de locais de crime. Existiam, né, alguns déficits dentro do ICCE na parte de interno, material, química, balística, etc. e tal, mas para locais realmente estava ficando meio complicado para eles. E aí a nossa turma veio com um gás para... Então, por isso que foi assim um curso pequeno, mas completamente intensivão. Então, teve gente que teve que parar o que estava fazendo, trabalhando, parar. E eu, por exemplo, eu tive que ficar remarcando, porque na época eu já estava na prefeitura de Niterói, trabalhando como plantonista. Então, eu ficava voltando, ia de noite, tirava plantão. Aí daqui a pouco eu voltava de novo. Gente, era uma vida meio louca, mas... Vida de aluno, né? Vida de escravo, né? Depois que terminou, a gente ainda fez alguns estágios. E os estágios eram sempre nos ICCEs mais fofos. Campo Grande. Nova Iguaçu. Só lugar tranquilão, né? Só lugar... Olha, eu lembro que de Campo Grande, a gente foi almoçar 3 horas da tarde. E assim, os estágios eram só 12 horas, né? Então, a gente chegava às 8 e saía às 8. Saía às 8. Nunca se sai às 8. Então, eu chegava às 8, a gente foi almoçar 3 horas da tarde e já tinha uns 5 locais ainda para serem feitos. Tá, é assim? Ou seja, a pata fica em pé no ninho, a pata não senta. Não senta. Então, parava, né? Não parava. E aí, a gente fez esses estágios todos, também fizemos, né, na área interna e tudo mais. E aí, de repente, cantou a lotação. Quando cantou a lotação que eu vi lá, Teresópolis, oba! Que delícia, né? Só que eu estava grávida. Eita, e aí? Grávida de Tiagão. Ah, é, Tiagão? A Bárbara já existia, né, no mundo. E aí, Tiago estava sendo concebido ao longo desse processo, né? Desse processo todo. E aí, olha, Tiago atirou, né? Porque ele foi no estante. Sim, eu corria, deitava, assim, sabia que ele estava ali ainda. Caramba. Então, enfim, quando cantou a lotação, eu acho que eu fiquei só um mês, porque depois eu entrei de licença maternidade. Eu lembro que eu cheguei, né, toda contente, né? E tinha um medo, né? Um terror. Mulher, local, não pode. Aí eu cheguei e falei assim, oi, doutor Wilson, tudo bem? Prazer, Cristiane. Aí ele olhou assim, você tá grávida? Eu falei assim, então eu vou te colocar interna. Eu falei assim, não, eu quero locais. Aí ele, você é louca? Aí eu virei e falei assim, eu quero locais, moço, eu quero locais. Eu quase chorando. Aí ele, mas você tá grávida? Eu falei assim, eu não tô doente? Eu tô grávida. Legal. E aí foi. Fiz um mês, depois o Tiago nasce, e aí depois eu passo 3 meses, né, de licença maternidade. Quando eu volto novamente para locais.
Eu acho que durante esses mais de 22 anos de perícia, só teve um ano que eu fiquei interno. Foi quando eu estava no mestrado. E aí eu... Acho que... Não sei se eu Eu peguei fiquei- essa época eu fiquei um ano interno. interno, né? Assim, você ficou um ano interno, mas, cara, o perito de local, ele é diferenciado, né? Tipo, eu acho que ele, mesmo sendo do local, ele sabe muito sobre o interno, aí, dependendo do que for, né, o assunto e tal, né? Já veio, por exemplo, o Olavo de balística, já veio o pessoal de entorpecente, as áreas assim, tal, que são internas, e normalmente a gente pega isso daí também, às vezes como local, a gente ainda pega um resquício, assim, quando às vezes não tem um interno específico no interior, né? Sim, E aprende muita coisa sobre esse assunto, né? O interior é basicamente isso. A gente é clínica geral. Quando a gente não está fazendo local, a gente está interno. Fazendo ou entorpecente, ou uma arma, ou um material. Então, eu acho que, assim, o melhor lugar, talvez, para aprender, aprender tudo sobre perícia mesmo, é o interior, por exemplo, né? Que tu aprende todos, de maneira geral, né? Mas tu aprende tudo, né? Cara, eu acho Os muito louco. colegas, né, quando eles estão num nicho específico, eles ficam experts naquele nicho. Os picas né? do pico, né? Exatamente. Mas a gente, quando a gente está na lida do interior e que a gente é clínica geral, a gente acaba abrindo um leque multifacetado de conhecimento. A gente pode atuar em qualquer tipo de área, dependendo do que for, né? Que a gente Pois conhece é. muita área diferente, né? Meio ambiente, Isso. Total ambiente, do nada sai farmacêutica fazendo incêndio. É, E eu já fui questionada, né? sobre isso na justiça, né? Ocorrências de tráfico, as pessoas já vieram me perguntar, mas a senhora, qual é a sua formação profissional, doutora? Eu sou farmacêutica. Mas a senhora farmacêutica, eu falei assim, mas eu tenho pós-graduação em perícia criminal. Aí eu já dou aquela quebrada básica para a pessoa entender de que não está falando com uma pessoa que não... Você não tem ideia nenhuma, né? É. Às vezes o pessoal pensa muito em formação, mas, por exemplo, a nossa Cadepol é uma formação também, né? E lá é quase uma pós é uma pós, na verdade, sobre perícia. Você aprende tudo sobre perícia, depois as pessoas se especializam em cada área, faz perícia ambiental, perícia não sei o quê. Sim. Mas, assim, a Cadepol, por exemplo, é pauleira, tu aprendendo todo o conteúdo todo, né? Sim. Ali E fora a prática também. Ali, eu acho que a Cadepol, ela te coloca numa plateia e ela te mostra o grande teatro, Sim. né? Balística, grafotecnia, né? Química, engenharia. E aí você, dentro, né? Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a Andréia. Né? A Andréia também é farmacêutica. Né? Em tese, nós duas iríamos para química. Mas Sim. não, ela, Cris, adorei essa parte de grafotécnica. Amei. E ela é uma senhora de uma perito criminal, né, em cima disso. Uhum. Então, ela se especializou nisso. Então, quando eu vi essa coisa, né, de locais de crime, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Mesmo cru ainda, né? Porque quando a gente é jogado no plantão, tu olha lá tua escala. É amanhã. Fudeu. Meu primeiro dia. Meu primeiro local como perito. Uma coisa é você acompanhar um colega já gabaritado. Eu acompanhei pessoas renomadas. Sim. Sabe? Perícia de Caxias, né, nessa época de estágio, acompanhei 2 vezes doutora Nelly Reis. Uma sumidade, que eu tenho assim, ela como um exemplo, né, de mulher em local de crime, como se colocar, postura. Sim. Entendeu? Porque assim, vamos combinar, né? Há uma diferença. Existia um preconceito, até hoje já existe, né? Antigamente, então, existia um preconceito absurdo, né? Tipo, Sim. mulher em local, mulher policial, né? E vocês, assim, tiveram que quebrar umas pedras aí, né? A gente teve que quebrar alguns grilhões aí, né? Sim. Pessoas que confundiam Dava papo, né? simpatia com estou dando mole. Sim, entendi. Entendeu? Então, eu já recebi mãozinha boba dentro de viatura. Uhum. Entendeu? E o que eu fiz? Bom, eu falei assim, eu já entendi de que eu estou incomodando. Não sei nada. E isso eu até falo para você, né? Não sabe um determinado situação. Assunto, né? Você foi para um local, ficou com dúvida, vai atrás de quem sabe mais. Cara, quantas e quantas vezes eu desci essa serra e fui lá pedir pinico mesmo. Andrezinho, que Deus o tenha, Deus o tenha, né? pela mãe do guarda, meu amigo,
André, olha só, tô precisando, eu vou te mostrar todas as fotos do local. Me explica aqui, porque eu não tô conseguindo. E ele me dava aquele feeling que eu não tinha visto. Claro, eu tinha meia hora de perícia. Sim. Então, era assim, algo muito bacana das pessoas entenderem de que a gente não sabe nada. Gente, 22 anos e eu ainda não sei tudo. Ainda tem que aprender muita coisa, né? Porque a gente- sei tudo. não tem como saber tudo. Não tem como, na verdade, saber tudo, né? Não é. Então, assim, não sabe, vai a quem saiba. Por exemplo, quando a gente entrou e chegaram pra gente e falaram assim, olha, vocês vão ter que fazer material interno. Oi? Eu vou ter que fazer arma? Uma coisa é a aula, outra coisa é pegar a arma, desmontar. Sim. Então, o que eu e Carmen na época. Não tinha Google na época também. Não, e deixa eu ver aqui. O YouTube, né? Um vídeo no YouTube. Deixa eu ver se aqui esse projetil, né? Se é de ponto 38, será... Não tinha nada disso. Então, Sim. a gente foi lá. Doutora Vilma, outra, né? Uma sumidade em pessoa, de uma generosidade ímpar. Aquelas apostilas que quantas e quantas vezes você me pediu emprestado, Cara. doutora Vilma. Eu até falar, pessoal, normalmente na perícia a gente tem um tutor ou um mestre, alguma coisa assim e tal. Porque é sempre uma pessoa que tem muita experiência, que passa todo o conhecimento pra gente, porque, cara, a gente chega novo, tem muito... A perícia não é só... Tem a teoria e tal, mas a prática conta muito. A visão do perito é com prática. Você vê, e tu fala, cara, eu já vi isso aqui, tem esse detalhe aqui. Só que quando você tá novo, você não sabe de nada disso. E quem tem essa visão de tantas vezes ver é o nosso tutor, é o nosso mestre, né? E nesse caso, foi a Cris. A Cris, na verdade, que foi a minha mestre, que ela falava, cara... depois eu vou explicar até, mas teve um local que eu tive que pegar, que ela, se não fosse ela, eu tava enrolado, assim, absurdamente enrolado, assim. A gente vai até tocar nesse assunto, né? Depois a gente começa, mas tem mais uma coisa pra falar, senão de repente a gente até começa. Então, eu vou até começar num assunto. Posso falar desse local que eu aprendi? Claro. Teve uma hora que eu tava saindo da Cadepol, cara, eu sou engenheiro mecânico, eu estudei na Cadepol legal, teve vários assuntos legais, mas, cara... Eu adorava alguns locais de crime, sempre gostei de espaços de locais de crime e tal, mas eu falei, cara, eu vou para engenharia, eu vou para DRFA, DRFA é a seção de veículos, adulteração de veículos, tem mais a ver com engenharia, né? Então, tu assiste a aula de Cadepol meio assim, meio de lado, assim, tá ligado? E aí, eu cheguei em Teresópolis e eu caiu um local para mim, onde tinha um cara, né, uma pessoa morta, provavelmente, em algum outro canto, só que uma pessoa, o cara que do homicídio, ele pegou essa pessoa, botou dentro do porta-mala do carro, levou para um local, jogou, enfim, sumiu com o corpo lá e tal. Mas o sangue ficou no porta-mala. E aí, cara, você precisa, às vezes, por exemplo, jogar um luminol para saber se ali realmente tem sangue ou não. Tu sentiu o cheiro, mas assim, cara, será que ele tem sangue? Onde tinha sangue ali? E eu não sabia nada de luminol, assim, tipo assim, sabia uma aula básica da Cadepol, mas... Quem me ensinou, assim, tipo, vamos... Cuidado com a contaminação, cuidado com o que você olha. Põe a luva direitinho, faz isso daqui e tal. Foi a Cris, que num dia, eu desesperado, falei, cara, não sei fazer isso aqui, preciso de ajuda. Chamei o meu tutor, né, e tal. Cris, como é que faz? Tava de folga. Tava de folga. Esse que é o detalhe, o perito, ele ama esse negócio, ele ama ajudar, ele ama ensinar. Acho que o perito tem essa característica, né? E ela veio e falou, cara, ó, é assim que coleta, você vai pegar, vai jogar o luminol, vai não sei o quê, vai coletar com... Na época, a gente até coletou com... Qual é naquele lugar? Aquele negócio que... Gás e tal, porque... Suave. Com suave, que era uma área maior, ela me ensinou a cortar, toda essa parte eu aprendi com a doutora Cris. A doutora Cris me ensinou muita coisa. E quando a gente está falando de tutoria, é isso. Às vezes, vocês fazem uns cursos aí, externos aí, e não tem ninguém para poder estar ali do teu lado e, pô, vem cá, vou te ensinar esse detalhe, assim. E a gente tá no futuro aqui, já até falando e tal, a gente pretende lançar uns cursos voltados para algumas áreas. E a minha intenção é exatamente essa, que você tem um tutor, você tem um mentor, alguém para, tipo, irmão, eu tô na dúvida como é que faz um laudo na parte aqui judicial, eu tô na dúvida como é que eu dou esse tipo de assistência técnica. E vai ter os tutores que vão te ajudar. E eu espero até que a Cris também seja uma das tutoras que vão ajudar vocês a sair do caminho nebuloso e ir para alguns locais maneiros. Mas só para poder... Voltando. Bom, locais. Essa história aí do luminol foi boa, né? Porque, por acaso, né,
desculpa, mas é que eu tive que trazer uma colinha, tá? Eu tive que espetar meu HD, que há muito tempo eu não mexia, né? E aí, de repente, né, aparecem mais de 22 anos só de fotos. Gente, se apertar o HD, sai sangue. Então, enfim, né? Aquela listagem toda. E aí eu fui vendo foto a foto e até o meu filho chegou e falou, mãe, tá vendo local de crime? Eu falei assim, tô, filho. Aí, exatamente para mim relembrar de alguns locais que foram, assim, pitorescos, mas não são tão emblemáticos como aqueles que ficam, perpetuam e que numa conversa de boteco sempre sai. Né? Uma conversa ou outra. Esse é um local em que um outro perito fez um local de homicídio. Uhum. Esse homicídio foi de uma moça, ex-marido, foi na casa dessa moça, eles tinham se separado, ele estava naquela, né, de não aceitar a situação, resolveu pegar faca, instrumento pérfuro cortante. Pode falar, fala aí pra galera. Instrumento, né? Que, senhoras e senhores, dentro de um local de crime, quando você vê um mar de sangue, pode contar que tem instrumento cortante ali. Ou uma foice, ou uma faca, um machado, enfim, aquele mar de sangue. E esse perito, vendo o caminho que a pessoa que cometeu o crime fez, viu uma pegada manchada de sangue. Tirou foto. Mandou o laudo para a delegacia. A delegacia começou a fazer investigação, em cima de investigação, os colegas muito bacanas, né, que sentam, debruçam em cima do inquérito, aquela coisa toda, começaram a pesquisar no entorno se alguém tinha visto alguma coisa, etc e tal. De repente, viram um carro parado naquele dia, na porta da casa dela, e de repente aquele carro havia sumido. E procura o carro, sabe de quem é, não sabe de quem é, de repente descobriram um carro escondido no lugar e que era do autor. Uhum. E aí, Cris, estou precisando que você faça luminol. Só você vai fazer esse luminol pra gente. Eu falei assim, tá, como é a história? Quando eles me contaram, né, o teor, né, de toda a investigação, eu falei assim, eu já sei. Ninguém tira sapato, entra no carro. Se você tá de chinelo, essas são as sacações, né, esses detalhes, né? Ninguém, se você tá de chinelo e você entra no seu carro, você tira o chinelo para dirigir. Mas se você tá com sapato, ainda mais o sapato sujo, você não vai tirar o sapato. Você vai... E aí eu resolvi jogar luminol exatamente no freio, na embreagem, e consegui. E nós conseguimos positivar. Era o sangue da vítima no carro do autor. Olha que detalhe, né? Tipo, você sabia exatamente onde pesquisar o sangue, né? Porque uma pessoa que não sabe nada, ela vai procurar sangue em tudo que é canto, né? Vai jogar luminol no carro inteiro. É, e quando você joga luminol também acho que tem uma perdazinha, né? Também da amostra ali, né? Então você tem que saber também como jogar e onde jogar para coletar o que você quer, né? Exatamente. Cara, e assim, você deu o cara, né? Você achou o homicida. Conseguimos. Que top. Que top. Esses detalhes... E aí, você vê como é que é uma... Olha a cadeia de informações. Quando elas não se perdem. O colega do local tirou uma foto singela, né, de uma pegada, com manchas de sangue. Né? Ou seja, a pessoa pisou na poça e foi marcando. Ele tirou a foto. Obviamente, o carro já estava lavado quando ele chegou para ser periciado. Mas o luminol é luminol, né? Então, esse pessoal também não tem noção. Mas também é bom que não tenha noção por enquanto não, depois a gente até explica num curso específico como é que funciona a parte do luminol. É isso aí. Mas assim, além dessa, teve outras histórias aí, conta mais histórias. Na verdade, primeira coisa, a gente também vai falar sobre espiritualidade. Sim. Se tiver espiritualidade aí no meio, porque eu acho muito maneiro, pode contar também, tá? Se tiver algum caso aí que talvez te dá um caminho legal, também pode contar, porque eu acho hiper interessante. A galera, tipo, que estiver aí assistindo, acho que vocês vão escutar umas histórias aqui que vocês vão ficar meio bolado, ficar meio cabreiro. Pois é. Bom, e aí, vamos lá. Vamos uma história engraçada, né? A gente está falando muito sério, né? Vamos uma história engraçada. Eis que, de repente, eu vou fazer um local em Magé. Terra boa. Terra boa, né? Era verão.
melhor ainda. O rapaz que havia sido morto estava num campo de futebol há 3 dias. Imagina no sol quente. Podrão, né? 3 dias, podrão. Podrão, quando a gente fala, é estágio de putrefação avançado. É que a gente não quer... A gente fala podrão para vocês entenderem também, tá? Exatamente. Bom, mas enfim, então ele estava lá com aquela famosa posição de lutador, ou seja, né, já está realmente num avançado estágio. E os PMs estavam lá cautelando, esperando a gente chegar e tudo mais. Eis que, para quem não sabe, né, tem gente que tem, vamos dizer assim, fica meio enjoado com determinados cheiros, odores. Uhum. Eu, particularmente, eu não tenho, né? Nada com relação a estado putrefeito. Uhum. Eu tenho de sangue fresco. É? Nossa! Aquele cheiro de ferro, assim. Nossa Senhora, aquele sangue fresco me dá um enjoo, me dá um negócio. Enfim, então, as pessoas, comumente, né, os peritos criminais, o que fazem? Pega o famoso Vic Vaporub, passa aqui embaixo pra gente não ficar sentindo aquele cheiro. Sim. Só que nesse dia eu não precisei porque não era, né, não era o caso. É aberto o local também? Sim, né? é um lugar aberto. Eu normalmente, quando tá local fechado, eu utilizo uma máscara. Até, de repente, se o pessoal tiver interesse, é uma máscara que... provavelmente eu vou tentar botar na loja também, que é uma máscara que possui gases, né? É um Sim. filtro de gases, né? Que, cara, o cheiro... Tem locais que o cheiro é absurdo, que você não consegue entrar lá e sem essa máscara, assim, é bem complicado. Bem complicado. Mas desculpa cortar, vai lá, continua. E aí, de repente, eu chego no cadáver, o cadáver ele estava com uma bermuda, né? Que dava conta de que talvez tivesse um bolso atrás que pudesse identificar, porque até então não havia identificação da pessoa. E aí eu chamei o colega, né? Sempre a gente tinha um investigador, um inspetor que estava sempre lotado com a gente. Agora a gente não tem mais isso, né? Agora são pessoas, né? Até mesmo de outras delegacias, RAIS e etc. Mas antigamente a gente tinha pessoas que eram lotadas com a gente, então a gente fazia parcerias. E naquele dia eu cheguei para Braguinha, meu saudoso amigo. Eu virei e falei assim, pô, Braga, me ajuda aí. Aí ele, Cris, tô aqui, tô acabado, não sei o quê. Ele tinha tirado um plantão 24 horas, estava cansado. Eu falei assim, então tá, deixa que eu vou pedir pro colega PM. E aí eu viro pro colega e falo assim, querido, me faz uma gentileza. Você pega aí no pé, eu te dou aqui um par de luvas. Você pega aí no pé e eu pego aqui no braço. E a gente vai virar pra cá quando eu contar 3, tá bem? Tá bem. Então tá. 1, 2, 3. Vum! No que a gente vira... A compressão, né, da barriga, ele já estava, né, já com formação de gases. Para onde é que sai o gás? Pelo buraco, né? E estava exatamente na reta do pobre do PM. Ai, coitado. Eu acabei esquecendo, não foi de maldade, não foi. Eu não quero levar isso como culpa pro túmulo, mas ele estava na reta. E quando o cadáver começou a flatulência... Ele largou o pé. Ele saiu correndo. Doutora, ele tá vivo, olha aí. Eu tá peidando? Aí eu falei assim, rapaz, não está. Ele, tá peidando na sua cara. Olha a falta de respeito, cara. É foda. Enfim, eu falei assim, volta, filho. Ele, não tá. Não aí, tá. aí ele... mas tá até agora, porque até, né? Sair aqueles gases todos. Né? Até ter toda a compressão. Pô, mas é interessante. Pelo menos estava fechado, né? Pra fazer barulho, né? Mas, olha, fez um barulho. Absurdo, né? Minha avó também Olha, fazia ele saiu daí. correndo, gente. Mas enfim, vamos lá. E aí, manda outra história aí também. O pessoal também tem uma ideia como é que é os locais. Agora vem uma história macabra, né? O pessoal gosta muito dessas histórias, cara. Na verdade, tem gente que gosta muito desses assuntos. Vai ser pra vocês essas histórias a história macabra. macabras. Como é que é uma história macabra? Eu sou chamada para um local, aparentemente de homicídio, interior de residência. Normal. Um dia normal de um perito. 2h da manhã, a delegacia ainda era na mesma sede que a gente, né? Então, todo mundo era no mesmo prédio. Era CRPI, era a delegacia e era o IML e a gente, né? Enfim, e aí, Cris, olha, tem um local de homicídio aí para você fazer. Tá bom. E aí eu fui para fazer o local de homicídio.
E aí, de repente, quando eu chego num local, era um kitnet, e que eu vejo vários e vários e vários sacos. Eu olho aquilo. Dentro da kitnet ou fora da kitnet? Dentro da kitnet. No box. No box. Vários sacos fechados. Um saco pendurado aqui. Em cima da bancada da pia da cozinha, algumas panelas sujas. Um copo de liquidificador também sujo. Eu falei assim, que é isso? E aí eu abro um dos sacos. O que tinha dentro desse saco? Só a parte interna, né, da costela. Aí eu olhei aqui, e tudo muito lavadinho, tava muito limpo. Eu olhei aquilo e nossa. E aí, Braga, como sempre, meu fiel escudeiro, chega perto de mim e fala assim, pega o saco menor que deve ser a cabeça. E não deu outra. Quando eu abro o saco, eu fecho novamente. Eu falei assim, bom, para quem não sabe, senhoras e senhores, o corpo é o último. Deixei lá. E aí eu vou periciar todo o local. Então, assim, dentro de um local como esse, e foi um local de repercussão, um local que foi logo em seguida de uma situação que houve no estado de São Paulo, de um empresário, médico que cortou em vários pedaços a amante, a esposa, eu não lembro ao certo. Não, teve um caso também, acho que em São Paulo, que um empresário que era do New York, alguma coisa assim de farofa. Mas esse é mais recente. Que é mais recente, né? E esse foi lá em 2000 e bolinha, né? Então, o que aconteceu nesse caso em específico? O copo, né, de liquidificador, ele estava com pedaços de pele do estômago. A panela suja. Sabe quando você faz galinha ao molho pardo? Que fica aquela borra? Muita gente vai deixar de comer galinha ao molho pardo a partir de agora. Eu não como porque eu não gosto. Mas, enfim. Então, tinha aquela borra, sabe? De sangue cozido. Pô, vou te falar que eu gosto desse molho. De verdade eu gosto. Quando dá aquele... Joga na farofa, fica bonzão. Mas a galera vai ficar... Depois disso daí que você falou, enfim, se imaginar... Então, tinha aquilo. Arco de serra, furadeira, sabe aquela tesoura de cortar frango, que ela é meio assim, meio enviesada? Aquela tesoura. Tudo cheio de sangue. Nem todos estavam. O ambiente estava maquiadamente limpo. Mas, aí eu fui, né, procurar com mais acuidade, olhando tudo. Na geladeira tinha um saco de um dos órgãos da pessoa. O saco que estava pendurado na geladeira tinha um órgão da pessoa? Tinha. Que órgão da pessoa? Pode falar? Pode, isso aqui é podcast pra tu falar. Qual era é uma peça do corpo humano. Órgão sexual masculino. Sério? Que doideira. Ih, Não, mas pode falar, pode falar. Tá na bolsa da frente. Aí fala. É, isso aí. E também tinha o saco que estava pendurado, né, no ganchozinho do banheiro. Era... Nada não. Continua. Então, cidade. Era os dedos, alguns dentes. Estavam no saco. Certo? Então, o que eu fiz? Recolhi tudo. No banheiro também tinha bacias com água, com algumas roupas de molho. Uma dessas roupas era uma colcha de chenille. Já ouviu falar disso? Não. É um tecido de colocar em camas, que era muito antigo, era um tecido meio grosso. Essa pessoa fez um buraco aqui e um buraco aqui, exatamente para que tornasse um jaleco improvisado. Amarrou aqui atrás, enfiou a mão e pode trabalhar. Caramba. Era um serial killer, alguma coisa do tipo? Não sei. Que doideira, né? Não sei. Até hoje não encontraram o cara? Tipo assim? Não, ele foi Chegaram encontrado. Encontraram? Sim, ele foi encontrado, tá. foi julgado, foi condenado Beleza. e tudo mais.
Então, esse foi um dos locais em que eu fui lá embaixo pedir pinico. Ui, bati aqui. Não, relaxa. Eu fui lá embaixo. Porque é um local que não é esquartejamento. Atenção, vamos lá. Explica o que é esquartejamento. Papel e caneta. Local de esquartejamento é cortado em 4. Cabeça, tronco, membro inferior, membro superior. Certo? Cabeça, tronco e membro. Vamos, joelho e pé, joelho e pé. Quando você tem vários pedaços, o local é de expostejamento. Então, era um local de expostejamento. Espojos, né? Tal da ideia do espojo, né? Tinha tudo. Despojos. Tinha né? vários pedaços de tudo, né? Ou seja, é quando você corta em postas. Bom, enfim. Terminei esse local. Esse local, eu acho que eu comecei na madrugada e fui terminar quase que uns 4 dias depois. Caramba. Eu ia e voltava várias vezes. E exatamente por conta de ser um local de repercussão, várias pessoas, inclusive diretor do CCE, promotoria. Olha, será que você não viu isso, isso e isso? Olha, a gente está aqui, tenta ver isso, tenta ver aquilo, e etc. Eu não vou dar muitos detalhes, Sim, né? sim. Porque é bem complicado. Mas foi um local em que eu trabalhei, tanto que até me pediram, poxa, Cris, joga luminol. Eu falei assim, eu não preciso jogar luminol. Eu sei que foi cortado no banheiro. As frestas, embora o banheiro estivesse limpo, as frestas, Cheio de sangue. o ralo, cheio de sangue. Enfim, então eu terminei de trabalhar aquele local e aí esse material vai para o ML, para que os peritos legistas, na época, quem era? Pai de Renatinha. Caramba. Pai de Renatinha. Chegou e falou assim, Cris, então vamos agora montar o quebra-cabeça, porque realmente era um grande quebra-cabeça. Quando nós colocamos todos os órgãos, Pedaços, né? o fígado era um pouco mais do que um bife. Uhum. O coração estava cortado, só tinha um rim, o baço havia sumido, estômago eu acho que não tinha, intestino também não, enfim. Então, assim, quando nós montamos tudo aquilo, a gente viu, na verdade, né, com todo respeito à pessoa que foi morta, nós vimos um show de horrores. Não tinha como você não ficar, né, estarrecido com aquela... Tanto que o delegado da época, quando ele falou assim, Cris, me mostra as fotos. Eu falei assim, tudo bem, doutor. Quando eu mostrei as fotos, eu juro. Ele, sabe aquela mesa que a gente ficava, que tem a parede aqui atrás? Ele fez assim, para trás. Ele, é isso? Eu falei assim, eu passei, acho que 1 mês sem dormir. É isso que também é interessante, às vezes o pessoal tem interesse, né? Como é que é o psicológico, né? Como é que fica... Olha a espiritualidade entrando aí. Ó. Então vamos falar sobre espiritualidade. Como é que funciona tudo isso, né? Porque exatamente. Complexo, né? Complexo. Resolver uma imagem dessa... Como é que você faz isso? Como é que você não absorve isso? Como é que você não esfria seu coração? Como é que, depois de anos e anos e anos de perícia, né, onde você está lidando com o que o ser humano tem de pior, você só lida com a desgraça alheia, você chega para um ente seu querido, que morreu antes de você chega na beira do caixão e você não solta uma lágrima? Porque seu coração esfriou. Aquilo se torna comum, sei lá, né, pra gente, né? E não pode. Não pode. A gente tem que se emocionar. A gente tem que ter sentimento. E para um local desse não te afetar de alguma forma, você precisa ter a sua espiritualidade. Vamos colocar aqui, tá? O verbete espiritualidade, ele tem algumas conotações. Dependendo ao nicho que ele está sendo referido, ele tem a sua conotação. Sim. Exemplo clássico. Espiritualidade dentro de uma esfera espírita, entre parênteses, kardecismo, umbandismo, candomblé. Quando você se refere a espiritualidade, você se refere a um grupo, mentores ou bons espíritos ou entidades ou orixás, a denominação que cada nicho desse se refere. Uhum. Tá?
tirando dentro desse nicho e colocando no nicho científico, acadêmico, espiritualidade, ela tem várias e várias teorias, mas eu gosto basicamente de duas, porque são essas duas que regem a minha vida. A primeira, como é que o Lion lida com as adversidades da vida? Como é que as pessoas, vocês aí em casa, lidam com as adversidades da vida? Como é que você faz? Você acende uma vela? Você toma um banho de mar? Entendi. Você bota sua testa no chão e reza? Faz uma novena? Jejua? Reza um terço? Você faz o quê? Você grita no tempo? Eu tinha uma amiga que gritava no tempo. Tem gente que, na verdade, nem faz nada, né? Essa é uma teoria. A segunda teoria é como é que você lida com o outro e quando você lida com o sagrado. Sagrado, entre parênteses. Universo, energia, Deus, Oxalá, Buda, sabe-se lá. Cada um tem o seu... Exatamente. Cada um tem a sua crença. Uhum. Religiosidade é diferente de espiritualidade, porque religiosidade é quando você ritualiza. Você vai... Os católicos vão à missa aos domingos. Os ubandistas gostam de fazer giras em beira de praia. Certo? Então, para cada dessa esfera, dessa dimensão chamada espiritualidade, como é que você lida? Uhum. E é aí que entra a interface entre a espiritualidade e a perícia. Como ver um local como esse e não se afetar? Sim. Como ver um local como esse e você não carrear, absorver e te emudecer? A gente mexe com o pior do pior da sociedade, né? Gente, isso é física. Está lá. Teoria da relatividade. Existe uma relação direta entre massa e energia. Eu tô falando alguma coisa? Não, sim, Albert sim. Einstein, né? Sim. Então, toda matéria tem a sua energia. Já imaginou o que gera num local de crime de energia? De energia, né? Existe energia de todos os tipos de jeitos também, né? Pois é. A gente está cercado de energia, né? Essa luz aqui tá brilhando aqui, tá emitindo Exatamente. um fóton, uma energia. sobre Exatamente. isso E aí. como é que você lida com isso? Como é que você vai... Então, tem um colega que fala assim, Ih, Cris, eu vou um lugar ali, eu vou tampar um umbigo. Ó. Isso é uma parte da sua espiritualidade. Em algum momento lá atrás, alguém falou que era bom... O umbigo era o É. negócio. Entendi. Anda com um galhozinho de arruda aqui atrás. Sei lá. Sim. Carrega um patuá. Coloca um patuá, né, no sutiã. Aham. Enfim, são várias e várias. Então, é assim que a gente tem que entender o local de crime. O local de crime, ele é um local que tem uma energia ruim. Independente se é intencional ou não, concorda? Sim, é. Se é intencional, eu acho que é pior ainda. Um suicídio, Já veio com homicídio, aquela né? energia negativa, né, de que eu vou fazer o mal. Ponto. Sim. Certo? Então, essa energia que fica girando em torno, como você vai modular para que ela não te afete? Eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu falei assim, olha só, gente, eu trabalho em 2 lugares, né? Eu trabalho no Hospital do Fundão, como farmacêutico, e trabalhava, né, na perícia, porque agora eu sou aposentada. Então, num eu só vejo desgraça. No outro, eu só vejo doença. Quando eu estou fora deles, eu quero ver gente bonita, eu quero viajar, eu quero falar besteira, eu quero beber minha cachaçinha. Sim, sim. Você Né? quer ver sua vida fora dessa Exatamente. bolha, né? Exato. Sim. Até porque, quando você se aposentar, Lion, quando os colegas se aposentarem, a perícia não te define. Sim. Tem muita coisa Não fora, define. né? Não define. Ela não te define. Lion é muito mais do que isso. Lion é o pai do Antônio. Sim. Certo? Lá é aquele amigão do coleguinha ali e tal, Sim, sim. né? Lá é aquele que gosta de surfar.
É. Não é isso? Aham. É isso. Sim, é verdade. Então é isso, a gente não pode colocar o labor na frente e passar a definição sua. Como se você, antes da sua profissão, você não existisse. Oi? Você existia. Sim. Eu era filha da dona Maria Helena. Meio louca? Gente, todo perito criminal não é muito certo da cabeça, não. Mas a gente não pode, sabe, Sim. trazer essa energia ruim dos locais para a nossa vida. E eu estava fazendo isso lá. Eu estou falando isso porque isso aqui estava na minha carne. Eu estava adoecendo, porque para mim isso é um adoecimento. Quando você pega um local por exemplo, eu fiz um local de... Você só pegava um local brabo, né? Eu sabia que, tipo, os locais mais absurdos... escalafobéticos. Era contigo. Tem gente que tem umas paradas assim que buscam... Pra mim não aparece tanto não, mas pra uma porrada de gente aparece uns negócios assim. Cara, que é brabo, né? Teve uma colega, né, da 110DP que uma vez eu falei assim, cara, por que esses locais só aparecem pra mim? Aí ela virou pra mim e falou assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Depois disso eu entubei e entendi, né? Então teve um local em que eu fui, era um local de atropelamento. Terminei de fazer o local, aquela coisa toda, não sei o quê. Quando cheguei no final do dia em casa, que eu fui tomar um café, meus filhos, e aí, mãe, teve muito local hoje? Eles sempre gostam, né, de saber, né? História, né? E aí eu falei assim, hoje foi tranquilo, só teve um local. Local de quê, mãe? Eu falei assim, atropelamento, pô, o cérebro do cara tava assim. Minha filha parou, olhou pra mim. Mãe, era uma pessoa. E aí eu me dei conta de como eu já estava me referindo a uma pessoa. Uhum. Eu falei assim, não, eu não vou adoecer. E aí eu passei a me blindar. Tem colegas que eu já vi que antes de chegar no local se benze, né? Então eu comecei a trabalhar isso em mim, né? A ter o devido... Não que eu não tivesse o respeito, tá? Eu sempre tive respeito por todos os locais da vida. De um pobre de um mendigo daqui da cidade de Teresópolis, ao Renato do Posto, que foi o pai do prefeito de Iguape, que eu fiz o local de homicídio dele. Uhum. Eu sempre tive a mesma postura e lisura. A minha caneta sempre teve o mesmo peso. Sim. Mas eu estava vendo a maneira corriqueira quando eu comentava, né, em off. E aquilo eu estava esfriando o meu coração. A gente vê muito o local, as pessoas em si, como uma evidência, um vestígio, uma peça do todo, né? Mas eu acredito também que deve existir muita coisa em volta que a gente nem se toca, né, também, né? Porque, na verdade, é uma peça pericial. Se você for pensar na visão totalmente só técnica e tal, aquilo dali é uma peça pericial. Precisa saber o que aconteceu com aquele corpo. Houve uma facada? Que tipo de facada que houve? É um orifício pérfuro cortante e tal. Isso aí produziu o quê? E isso tudo vai para a área da ciência que a gente vê toda hora, né? Mas, assim, tudo isso acontece num cenário, né? Tipo, é bem complexo, né? Uma violência, um abuso, um estupro, coisas ruins que acontecem na sociedade, que a sociedade é bem maligna e tal, né? Sim. E que a gente tem esse contato o tempo todo. Sim. Mas aí você estava falando do caso que você pegou uma corrente de trânsito e o... Pois é, então esse foi um caso, assim, né? Foi um caso, vamos dizer assim, que não teve, né, muita repercussão e tudo mais, foi um caso simples, mas eu exemplifico ele para exatamente dar conta de como eu já estava falando na minha vida corriqueira sobre um local de crime. Sim. E eu não podia fazer isso. Então, eu passei a entender, olhar a perícia de uma outra perspectiva. Tipo, hoje eu dirijo infinitamente melhor. Todos os acidentes que eu já fiz na face da terra, eu tirei como experiências. Isso eu não vou fazer. Dá merda aqui. Dá merda aqui. Se fizer isso, vai acontecer isso. Então, eu já sei que vai acontecer, então eu não vou fazer. Uhum. A gente evita muita coisa, né? Exato. Andar de lado de caminhão, a gente já viu tanto acidente de caminhão, a gente fala, cara, não vou ficar dando mole de lado de caminhão, porque já vi milhares de acidentes com caminhão, né? Sim. Sim, verdade. A gente aprende muita coisa. Muita coisa.
Mas assim, o que muita gente também, eu já vi outros espíritos falando e tal, tu já chegou a ver alguma coisa no local, Cris? Tipo assim, tipo, de estar no local ali e parecer que aquilo dali não tá no físico, né? Tá no espiritual, já que ele tá falando sobre espiritual. Eu tenho, né, eu não sei nem explicar muito bem dentro da área científica, né? É alguma coisa em que é o metafísico, vamos dizer assim, né? Então, de vez em quando, aconteciam situações em que eu vi alguma coisa. Teve uma vez que eu senti, e foi até um caso, né, vamos dizer assim, tanto quanto pitoresco. Ah, é? A minha mãe havia falecido, né, em 13 de dezembro de 2004. E logo em seguida eu fui fazer um local de uma senhora. Essa senhora, ela morava sozinha, a família, os filhos já haviam se casado, iam para... Inclusive, uma filha morava longe dali, da onde ela morava. E essa senhorinha, ela estava vivendo em condições subhumanas. Só para você ter uma ideia, ela nem geladeira tinha. Ela salgava a comida para poder, né, ter uma, vamos dizer assim, uma subsistência. Entendi. Tá? Uma sobrevida. Então, quando eu fui fazer esse local, olha como é que o espiritual trabalha, né? O lado espiritual da gente. Eu fui fazer esse local, logo depois, então eu estava mexida, sabe? Eu tinha perdido a minha referência. Sim. Então, eu vou para um local como aquele. E cadê a filha, né? Para dar conta, para que eu pudesse passar para a filha. E a filha estava vindo de não sei aonde. Eu lembro que eu devo ter aguardado no local, tipo, quase umas 2h30 para essa senhora, para essa filha dessa senhora chegar. Então, quando ela chegou, eu estava numa ira, ó, tá vendo? A gente traz, né, você absorve a energia do lugar e você já começa, eu já estava virada já. Uhum. Falei assim, essa criatura aí, essa desumana, deixa a mãe morrendo à míngua, não sei o quê. Eu dentro do carro falando isso, dentro da viatura. E aí, quando eu tô sentada assim, com a prancheta, escrevendo, quem estava do meu lado era Macedo. Macedão. Tô eu aqui escrevendo e, de repente, sabe quando alguém está no banco de trás e que mexe no joelho e você sente aqui no encosto? Uhum. Eu sentia, né? Eu falei assim, Macedo não entendeu nada, né? Aí eu olhei, falei assim, sentiu aí, Macedo? Olha, o Macedo estava branco igual uma vela, só falou a seguinte frase, calado eu já tô errado. Aí eu falei assim, olha, então é isso, gente, você acaba carreando. Um pouco, né, desse local, né? Não tem como. É, muito louco. Muito louco. Mas vamos lá. Mas conta uma outra história aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, 2002. Ah, sim. Eis que, de repente... existem conspirações universais, tá, gente? Tem determinados dias que, quando você está de plantão, um determinado colega está de plantão na delegacia, um outro colega está na PM, babou. Vai dar. Vai dar. Parece os poderes que, né? ali. Opa, é agora. Uhum. Rearranjou, é isso. Então, nesse dia, estava eu, era Gilson. Tal dos pés frios, né? Pé gelado. Uhum. Né? Gilson e Álvaro. Os Álvaro dois. É o mestre. Álvaro é o mestre, né? Álvaro é o mestre. Acho então, que ele que é uma energia. E aí, Álvarozito, ele tem uma maneira muito peculiar de falar, né? E aí ele chega pra mim, doutora Cristiane! Aí eu o que é? Tem um local absurdo pra senhora fazer. Que local absurdo, garoto? O que foi? Olha, um ônibus bateu no caminhão lá na RJ-73. Eu falei assim, para com isso. Todas as vezes você fala que isso é mentira, entendeu? Você às vezes inventa que um avião caiu, matou não sei quantas pessoas, que não sei o quê. Eu não vou fazer coisa nenhuma. É verdade, doutora. Liga pro doutor Walter Barros. Eu, tá bom, vou ligar. Aí eu liguei, aí o doutor Walter Barros realmente confirmou. E aí o doutor Walter virou para mim e falou assim, Cris, tava caindo a noite, né? Tava assim, 18 horas mais ou menos.
Cris, eu ainda estou aqui no Rio, estou na chefia de polícia, estou numa reunião, não tenho como ir com você. Tem problema? Eu falei assim, não, doutor, sem problema nenhum. Ele, então tá, então qualquer coisa você me avisa. Eu falei assim, tá bem. Então, quando a gente já chegou no local, já era noite, né? A noite já tinha sido instalada. Cenário. Um caminhão aqui, um ônibus lá. Normal. Só que o caminhão estava carregado. De quê? Galinha. De galinha. A história da galinha de novo. Qual a história da galinha? As galinhas, né? O caminhão tinha saído de São José do Vale Rio Preto, então estava carregado de galinhas, porque lá, né, é a terra da granja. Da granja, não das galinhas. Cara, quando eu cheguei no local, entre o caminhão aqui e o ônibus aqui, era um mar branco e vermelho. Eu não conseguia enxergar nada, era só galinha. Galinha morta? Viva, morta inteira, picotada, degolada. Caramba. E eu não sei, né, esse pessoal da granja, se eles fazem algum tipo de lobotomia nas galinhas. Porque a galinha de granja, você chuta e ela fica assim. De boa, né? Ela não te pica, ela não corre atrás de você, ela não sai do lugar e você chuta ela e ela volta. Aham. E eu falei assim, gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Nesse dia até foi o dia que eu perdi a trena laser. Porque caiu ali no meio, cadê que eu acho? Não dá pra ver mais nada. Eu fiquei tão chateada naquele dia. Enfim. E aí, eu de repente, eu vou, né? Terminei de periciar o caminhão, vou pro ônibus. Chego no ônibus, o motorista estava morto, né? No local. E aí, eu entro no ônibus, tinham galinhas dentro do ônibus. Eu olhei pra ela e falei assim, tá fazendo o quê aí? Sentada. Que doideira. Aí eu, minha filha, esse ônibus não vai seguir viagem, não. Tá Cara, a ideia é do quê? perito, né? O perito para ali pra poder ficar viajando. Tinha uma galinha também no meio do corredor. Eu falei assim, foi ao banheiro? É. Né? Tirei foto. Eu Aham. tive que tirar uma foto, né? Tirei foto do lugar. A tal. gente vê tudo diferente, né, cara? É isso que você falou desde o começo. O local, a gente pega, cada local é diferente um do Totalmente. outro. Totalmente diferente, né? Totalmente. Aí tem até galinha. Sentada. Eu falei assim, a fuga das galinhas. Fuga da galinha. Será que elas fizeram um complô, né? Para que o Batesse, motorista né? do ônibus, né? Sei lá, né? Enfim. Estavam lá sentadinhos, né? Esperando o ônibus seguir viagem. Eu falei assim, isso aí vai pra caralho. É. Enfim, terminei de fazer o local. Volto pra perícia, né? Chego, tá, né? Gilson e Álvaro. Aí, Álvaro. Doutora Cristiane, que bom que a senhora chegou. Doutor Walter está aqui no telefone. Ao telefone. Que ele tem, né? Toda uma eloquência pra falar. ele fala. Ao telefone. Isso tá bom. Oi, doutor Walter, tudo bem? Ele, Cristiane, eu ainda tô aqui e tal. Mas foi tudo bem lá? Eu falei assim, doutor, mais ou menos, né? Complicado o local de fazer. Inclusive, eu tô muito chateada. Eu vou ter que dar conta agora de uma trena laser. Tinha acabado de chegar, tinha alguns dias que essa trena tinha chegado aqui pra gente. A gente estava todo contente, finalmente, né? Uma trena laser. Para de ficar andando, né? E medindo passo. Aí ele, poxa, que coisa chata, né? Mas e aí, você conseguiu, pelo menos, levantar alguma coisa? Eu falei assim, eu consegui sim. Poxa, Cristiane, 7 vítimas, né? Eu falei assim, não, senhor. Não são 7 vítimas, não. Ué, Cristiane, são mais? Eu falei assim, são mais de 7 vítimas, senhor. Aí ele virou pra mim. Quantas, Cristiane? Eu falei assim, 307 vítimas. 307 vítimas! Aí ele repete, gritando. 307 vítimas! Como é isso, Cristiane? Como é isso? Eu falei assim, só esqueceu as 300 galinhas. Deve ter ficado puto. É a hora do balão que ele me endereçou. Aquele endereço com o CEP. Que doideira. Enfim, né? Então, esse local, assim, é um local, né? Pitoresco. Diferente, né? Totalmente. Como é que eu ia imaginar que eu ia chegar, cara? Aquele mar de galinha. De galinha, né? Meu Deus. Cara, a gente pega muita coisa... Cara, a gente pega todo tipo. Quem é do interior, você faz local de ambiental, acidente de trânsito, ocorrência de morte, né? Suicídio, homicídio e todos os outros Sim. relacionados. Faz furto de energia, furto elétrico, furto de água e tal. Acho que Meio ambiente. Incêndio, Incêndio. causa de veterinário também. Então,
A gente é chamado para todo tipo de caso e a gente aprende muito, né? Então a gente vê todo dia uma coisa diferente. Acho que o mais interessante, assim, que eu acho legal, assim, na perícia de local é que todo dia se vê uma coisa diferente, né? Nenhum local é igual. Nenhum local é igual. Nenhum, absolutamente nenhum. Bom, tem também, né, E aí foi na época da Copa, né? E aí as mulheres... Aí agora eu vou me dirigir especialmente às mulheres, principalmente às mulheres casadas, né? Fique à vontade. Por favor, deem conta, né, de quando vocês vão fazer algum caminhão tombado de cerveja. Porque por mais que você não queira, você vai acabar impregnando na sua roupa, no seu cabelo, na sua pele, o cheiro de cerveja. E até você explicar para o seu marido que aquilo ali foi você local, fazendo né? local e não que você estava no bar. Principalmente era dia de jogo do Brasil. Vou poder explicar isso, é complicado. Nossa, mãe do céu. Então, o que eu fiz? Tirei, né? Na época ainda não tinha, mas eu peguei uma selfie, né? E tirei, né? Com as caixas aqui. Ó, tô aqui, local. Porque, senão, como é que vai explicar, né? Então, cheiro de cerveja, né? E o mais engraçado foi o seguinte, esse caminhão foi tombado, era uma estrada de Cachoeira de Macacu. Deserta. Nada. Absolutamente nada. E por acaso, o caminhão tombou em frente a uma biboca. Um barzinho, daqueles de beira de estrada. É uma coisa divina para eles, né? Tinha 3 ou 4 ali. Né? 3 ou 4 pessoas. Pediram a Deus, veio um Sim, caminhão. e eu sentia que eu estava sendo observada, né? E aí eu andava para lá e eu via, né, os olhos caminhando para mim. Andava para cá e tal. E aí eu falei assim, bom, gente, agora eu vou ter que liberar o local. Cara, quando eu falei, juro para você. Geral, né? Local liberado. Saía gente, eu acho que dentro da terra. para pegar, pra poder pegar, né? o resto que ainda tinha. Eram poucas garrafas e tudo né? mais. Ué, Jogo do Brasil acontecendo. Copa do Mundo. E o caminhão... Cerveja tombada. Nossa senhora. Enfim. Cara, isso tem muito aqui, né? Na verdade, em todo lugar. As pessoas tombam o caminhão, cara. A população inteira vai lá. Se o Samuel estivesse aqui, ele ia falar alguma coisa relacionada a furto, que não pode pegar e tal, mas como ele não tá aqui, não dá pra vocês terem uma ideia, mas depois ele até explica a situação. Porque às vezes, o certo realmente, né? Não deixa de ser um furto. É né? um furto, né? Um furto, né? Só que, o que acontece? Às vezes, nós estamos sozinhos no local. Cara, impossível cuidar de todo mundo, impossível cuidar de todo mundo. Eu fiz um local assim, Cris, tipo assim, tinha mais de... Sem zoeira, devia ter uns 100 pessoas lá. A PRF tava preservando o local. Mas, cara, o que são 2 PRFs com mais de 100 pessoas? Você vai tirar um furto, você vai dar um tiro no cara pra poder sair do furto? Porque você não tem como. Vai dar um tiro no cara por causa de o cara tá furtando um negocinho que nem vai ser nada. A gente tentou ali conter alguém. Mas, cara, é muito complicado, né? Uma situação de tombar e uma porradinha. Acho que é mais falta de uma educação, né? Tipo, da galera, cara, isso é errado, tá ligado? Tipo, do que você, sei lá, fazer um monte de coisa aí que... E vamos combinar, né? Isso não aconteceu comigo, graças a Deus, mas teve um caminhão tombado com caixão. As pessoas roubaram o caixão. Roubaram o caixão? Caixão. Caixão dá o dinheiro, sabia? É sério, um dia eu fui ver o negócio da minha avó e tal, cara, cada caixão é tipo um papo de 3, 5, 10, 15 conto, tipo assim, né? Pois é. Roubaram até caixão, então assim, não tá fácil pra ninguém. Tá bravo. Não tá fácil No pra Rio, ainda por cima, né? Pois é. Bom, vamos falar então de Renato do Posto? Renato do Posto. Qual foi a história de Renato do Posto? O município de Guapimirim, ele era praticamente, vamos dizer assim, de tempos em tempos, tinha uma um dos prefeitos era o Nelson do Posto, ele era um cara que havia comprado alguns postos de gasolina e tudo mais, e eram pessoas influentes dali. Então, ou era ele ou era o irmão dele, que era o Renato, então ficou aquela coisa, né? Renato do Posto, Nelson do Posto. Naquela época, estavam acontecendo algumas situações estranhas, né, de crimes linkados à política.
A gente estava indo quase que todo dia, né, para situações dessa natureza. Eu, Lu, então, caramba. E aí, Mamãe. o que aconteceu? Eu sou chamada para fazer um local de homicídio, que até então eu não tinha, assim, um norte do que seria, a magnitude que era. Quando eu chego num local, né, uma casa, circuito interno de câmeras, De câmera, né? de câmeras, e na época, ele era pai do prefeito, o então prefeito de Guapi. O Nelson do Posto. O Renato do O Posto. Renato do Posto era Pai do pai do prefeito. prefeito. Aham. Na época. E ele havia sido maniatado, enfim, fizeram uma arruaça nele. A casa dele aqui tinha um terreno de uma casa abandonada aqui, na lateral. Quando eu chego nesse local, ainda não havia aquela fusão da Delegacia de Homicídios com a perícia, né? Vocês Então, que faziam, né? exatamente. Uhum. Hoje não, né? Hoje a Homicídios, ela vai junto com o perito, vai junto com, né, com o papiloscopista, etc e tal. Montar... Tem uma equipe, né? Exatamente, mas antigamente não. A Delegacia de Homicídios, ela vinha a perícia da localidade. Uhum. Lá se vai Cristiane para fazer o local. Quando eu chego lá, eu encontro que ele então ainda era inspetor, Daniel Gomes, agora é comissário. Logo de cara, tivemos ali uma simpatia mútua, né, um respeito muito grande. E aí eu viro para ele e falei assim, olha, a gente vai ter que trabalhar muito nesse local. Para você ter uma ideia, né, a cidade parou. Então, tinha gente no entorno da casa. Tudo para poder ver, né? Tudo. Então, assim, eu falei assim, olha, a gente vai ter que trabalhar e tudo. Então, eu vou colocar minha cachola aqui para funcionar e vamos ver aqui algumas hipóteses. Então, eu fui lá para fora, comecei a olhar o entorno. E aí, eu olhei para esse lugar abandonado. Eu falei assim, Daniel, vamos ali. E aí, a gente foi. E aí, o local estava recentemente utilizado, com alguns pertences, como se alguém tivesse ficado ali de tocaia. Fotografei, tirei foto de uma pegada, etc e tal. Enfim, voltamos para A cena do crime. a cena do crime. Trabalhei tudo, terminei e etc e tal. Terminamos? Terminamos. Peguei o contato do Daniel pegou o contato meu e vamos nos falando. Ele, Cris, quando é que você me entrega esse laudo? Eu falei assim, em 10 dias você vai receber o laudo. Recebeu o laudo, ele, poxa, o laudo tá fantástico. Vamos começar a trabalhar em cima dele. Trabalhando em cima dele. Eles pegaram também a filmagem do circuito interno da casa. Uhum. Quando eles pegaram a filmagem, eles veem um cara entrando e numa determinada posição ele pega o celular. O que Daniel faz? Cris, vamos fazer um local complementar? Eu falei assim, bora? O que houve? Tem GPS? Eu falei assim, tem. Então, tu traz o teu GPS, treina, traz tudo? Eu falei assim, claro, com certeza. E aí, eu fiz a latitude e a longitude exatamente do lugar, Da posição onde da o cara estava. posição que o cara estava. Uhum. O que ele faz com essa informação? Ele pega isso e faz no entorno ali quais eram as antenas que faziam todas as ligações de celulares. Pô, legal, né? Esse trabalho investigativo junto com a perícia é Muito absurdo, né? legal, muito legal. Uhum. Ele pega e aí ele começa a rastrear. Pede autorização a juiz, o juiz, né, Libera. acata, então ele começa a entrar em contato com as operadoras da época para que as operadoras listem para ele todas as ligações efetuadas Naquele momento, naquele lugar. Legal. Exatamente. E aí ele foi afunilando, até que chegou numa determinada pessoa e que quando ele foi ver o calçado, era aquele. Batia com não sei o quê. Cara, que sinistro. Que sinistro, né? Tipo, Esse foi um local em que, para além da situação, né, criou-se uma amizade
Eu tenho amizade com o Daniel até hoje. Há pouco tempo eu entrei em contato com ele pedindo telefones de colegas lá de Fortaleza, que eu ia fazer um trabalho, né, de campo. Uhum. E aí ele me mandou, enfim. Então, eu tenho contato com ele até hoje. Então, viramos amigos. Respeito muito. Ele escreve livros sobre isso. Ah, é? É. Inclusive, ele tem um livro que ele como é que é? Investigação com ajuda divina. Olha. Caô, sério? Sério? Seríssimo. No dia que você quiser chamá-lo, poxa, Pô, vai ser legal, interessante mesmo, né? muito bacana, muito bacana. Ele é um cara muito legal. E assim, você vê como é que são, né? Quando caminha junto, não tem como dar errado. Sim, quando trabalha a investigação com a perícia, eu acho que isso que é o mais interessante, né? A gente conseguir unir tanto... É que às vezes o pessoal quer trabalhar de maneira separada, né? Mas, tipo, é tão importante esse trabalho junto, né? Tipo... Ego. É, foda. Mas, assim, eu acho que, tipo, é uma instituição só, todo mundo tem que trabalhar junto para um bem comum. Se todo mundo trabalhar junto, cara, sai linda, a investigação sai linda, sai linda. Todo local. Então, e engraçado que essa eu acho que foi a única vez em que eu recebi uma condecoração de familiares. Legal. Eles fizeram, né, abriram um salão, fizeram um coffee break. Coffee break não, fizeram um jantarzinho, um canapézinho, alguma coisa, não lembro ao certo. E aí eu fui com a minha família. E aí o Nelson do Posto estava lá, e aí ele falou sobre os policiais. Nós nos levantamos, nós recebemos, né, uma placa. Pô, legal. Né? Então, assim, a população, eu acho que é a única vez que a população... Entender um pouco do trabalho de você, né? Tipo, respeitou, no sentido... Que é um trabalho tão bonito, né? Um trabalho que, tipo, de verdade, acho que sem perícia, sem investigação, sem nada disso, cara... Quantidade de merda que vai acontecer, morte o tempo todo, sem dar nada, né? A gente é o olho da justiça, né? É o detalhe que se não tiver ali direitinho, Pois é. lascou, né? Pois é. Ô, Cris, vou botar aqui no Instagram pra galera também poder dar uma olhada. Conta a história da reprodução simulada. Eu vou botar aqui, você conta a história da reprodução simulada? Tá. Então, okay. beleza. Ó, pessoal, eu vou até botar aqui. Pessoal, a gente vai contar, a gente está no meio da gravação aqui, a gente vai contar um pouco sobre essa história que é muito interessante, a história do reprodução simulada. Da reprodução simulada. Vou até filmar aqui para vocês derem uma olhada. Vai, Pois conta aí. Então, vamos lá. A reprodução simulada, na verdade, ela entrou na minha vida logo muito cedo, profissionalmente falando. Então, logo nos 2 ou 3 primeiros anos de trabalhando como perito criminal, chega um inquérito, na verdade era só uma folha, pedindo para que a gente fizesse uma reprodução simulada. Uhum. Então, na época, quem fez fui eu, doutora Verônica Adler e Fernando Aires. Nós três. E muito bacana foi porque quando nós fomos acionados, e aí a delegacia viu 3 peritos novinhos, né? Pessoal. E aí, o que aconteceu? O mais barato disso foi que depois que a gente terminou de fazer essa primeira reprodução e que a gente emitiu o laudo, em que a gente colocava até energia potencial. Olha só que bonito. Ó. Energia potencial da história. O homem forte do legado na época chegou para mim e falou a seguinte frase: Cris, eu não dava nada por você. Vocês chegaram, a gente achou que vocês não iam dar conta, que vocês não sabiam o que estavam fazendo. E, de repente, eu recebi um laudo. Não, eu não recebi um laudo. Eu recebi um tratado. Eu disse, obrigada. Legal. Então, assim, a reprodução simulada foi a partir desse local aí em que eu comecei a ter uma certa visibilidade para as outras delegacias. Então, eu passei a ser o nome. De reprodução simulada. Uhum. Tinha reprodução, chama a Cris. Uhum. Né? Severino! Chama a Cris! Uhum. Gente, pelo amor de Deus. E é um local bacana de ser feito? Sim, mas é um laudo extremamente trabalhoso. Muito trabalhoso. Muito, é dos laudos mais difíceis, né? Sim.
O laudo de reprodução Hoje, nós temos tecnologia. Você pega um áudio, transcreve. Uhum. Pega aquele tijolão que a gente tinha, ficava ali, ó. Vai, play. Não, peraí, volta. Não escutei direito. Sim, sim. Então, isso era muito complicado. Então, a partir do momento, foi criando uma política, né, das delegacias no entorno. Ó, qualquer coisa de reprodução simulada, você já sabe com quem vocês vão chamar e tudo mais. Beleza. Até um belo dia que chegou, já em 2019, Dr. Lion estava com a gente. É verdade. Né? E aí, a Lu, embora seja muito mais experiente que eu, nessa área em específico, ela pouco tinha atuado. Uhum. Então, ela falou assim, Cris, eu quero acompanhar isso aí. Eu falei assim, então, vou botar os 2 peritos novos aí. Você e Léo. Léo. Vamos junto fazer a reprodução simulada. Aham. Bom, reprodução simulada, e aí a palavra está correta. Por favor, senhoras e senhores, não existe reconstituição. Ninguém reconstitui um crime. Você não vai trazer a pessoa de volta para matar de novo, certo? Então, é reprodução simulada. Você vai simular o que houve naquele local. Entendendo que todo local de crime teve uma cena, então a gente monta o teatro. Então, a gente chegou naquele... E para isso, a gente precisa do inquérito de capa a contracapa. Não pode faltar uma folha. Porque é exatamente nos depoimentos em que a gente encontra as falhas. Contradições, né? As contradições. Não basta simplesmente emitir uma CI, emitir um memorando, olha, estamos solicitando no local de crime assim, assim, assado, está aqui a cópia do RO. Não. Nós temos que ter os meandros para que a gente possa refinar, ajustar toda aquela problemática que a pessoa falou para depois a gente reunir tudo num só. E aí... Você chega também, só para poder o pessoal ver também, você chega também a chamar as testemunhas também para o local, né? Ou não? Como é que funciona? Bom, nesse caso aí, né, tinha 3 testemunhas. E a reprodução simulada, ela foi solicitada pela autoridade policial por conta de que as 3 testemunhas não tinham uma narrativa uníssona. Cada um falava uma coisa. Até então era um casal e o avô da mulher desse casal. Uhum. E os 3 falavam sobre um determinado evento, que era pegar uma arma, uma briga, atira, não atira, foi acidental, foi, não foi. Enfim, então essa narrativa, né, desencontrada é que gerou a solicitação da autoridade policial. Entendi. Quando chegou para a gente teve que debruçar. E aí o inquérito, a cópia do inquérito, a gente começa a passar grifando as informações. E aí a gente pega exatamente nessa parte para saber se isso vai ou não dar certo na hora de mostrar. Como é que pega a arma? É assim? É assado? Então, e aí é a hora que a pessoa, quando ela está mentindo, ela se enrola. Ela entra em contradição. A reprodução simulada ela é interessante porque ela consegue ver as contradições nos depoimentos, nas histórias, e algumas coisas com o olhar do perito a pessoa consegue identificar, né? Se aquilo dali é ou não verdade, né? Se é possível ou não. É possível ou não. É possível você pegar uma arma assim, assim, assada? Sim. Entendi. Então, o perito, ele tem esse olhar. A pessoa, ela não sabe que a gente está olhando aquilo. Então, eu coloquei para vocês, né, todo um modus operandi, como a gente vai. Então, a pessoa falou uma coisa estapafúrdia, aquilo não funciona, você tem certeza, mas você não vai emitir uma opinião, né? Uma opinião. Sim. Então foi assim que aconteceu? Tá, obrigada. E continua, né? Continua. Sim. Deixa ela ali. Sim. Então, o que aconteceu nessa brincadeira? Quando a gente chegou no local, o local não era mais desse casal. O local já havia sido... Eles já tinham saído e já estava uma outra família lá. Então, nós tivemos que pedir permissão a essa família para que a gente pudesse trabalhar. Nós tiramos a família da casa. Lembra disso? Sim, lembro. Eu acho que nós ficamos ali umas 4 horas. Tinha um monte de criança também, negócio, Um monte de criança. E trabalhamos. E traz a primeira testemunha. E aí... como eram 3 pessoas, né, a testemunha fazia o papel dela, ao passo que outras 2 faziam, né, os policiais ou até mesmo a gente fazia esses atores, né? os atores, né, dessa cena. Uhum.
Terminamos de fazer tudo. Eram 3 tomadas, né? A narrativa do homem, a narrativa da mulher e depois a narrativa do avô. Depois que tudo terminou, e que a gente finalmente, né, pôde pegar a família e trazer de volta para sua casa, eis que o menininho que estava com uma... Calma aí, essa parte é interessante. Fala. Eis que o menininho chegou e falou assim, você pode tirar minha foto? Um menininho apareceu. Ele estava com uma blusa do super-homem. Ah, é? Eu falei assim, claro, querido, você quer tirar foto? Mas olha só, isso aqui... Ele, não, isso aqui é minha casa, agora é a minha casa. Eu falei assim, então tá, vou tirar foto. Aí tirei foto. Quando eu tirei foto, aí ele, tia, doutora, todo mundo mentiu, né? Futuro perito aí, né? Eu amei, porque assim... E o pior é que eu falei assim, gente, infelizmente, essa é uma opinião que eu não vou poder colocar no laudo. Mas realmente, o que nós vimos naquele dia foi que os 3 estavam mentindo. As contradições, né? A gente consegue ver muitas contradições. Muito. Não havia um começo, meio e fim. Sim. Dos 3. Em nenhum momento chegava assim, ó, isso aqui tá batendo. Não, era tudo desencontrado. Tudo aleatório. Cara, isso é muito louco. Eu vou fechar aqui. Gente, acho que vocês viram umas histórias muito loucas aqui. Vocês vão ver depois tudo gravado. Mas é uma história melhor que a outra. Vou até botar aqui o pessoal poder ver depois. Caraca, Cris, é uma história mais louca do que a outra, cara. Pois é. Perícia é muito louca, né? Perícia é muito louca, cara. E assim, tem até histórias, né, de material interno, né? A gente... Existe um outro lado, né? De perito criminal em si, né? Vocês acham o quê? Que vocês só vão no local, botar aquela roupinha bonita, distintivo, Distintivo, né? vai lá, depois você pega e faz um senhor de um laudo e você entrega e todo mundo bate palma. Não, você é chamado em juízo para depor. O pessoal quer saber o que você viu lá, né? Exatamente. Já leu o laudo, mas quer saber mais coisa, né? Exatamente. E aí uma vez eu fiz era um material. Era uma paca. Metade de uma paca. Paca? Paca. Bicho. Paca? Paca. Metade. De uma paca. Um senhorzinho foi preso no meio da mata pelo pessoal da ambiental. Quando chegaram na casa dele, tinha metade de uma paca, alguns palmitos. E aí prenderam o pobre do senhorzinho. Dava para se ver nitidamente que aquilo ali era para... comer, né? Sua própria sobrevivência. Uhum. Até então, né, me pediram para que eu fizesse o material. Uma perícia disso daí. A perícia do material. E aí eu fiz a... Metade de uma paca. Paca. Eu não sou veterinária. Lu, tu que é veterinária aí, pelo amor de Deus, me fala aí. Isso aqui é uma paca mesmo que estava congelada. Ah, é? Ainda estava congelado. E aí a Lu, não, Cris, é uma paca. Aí eu querendo me fazer de gostosona do bairro, vou colocar um nome científico da paca. Cara, o pior que isso grava no HD e você nunca mais perde. Fui lá pesquisar e vi que o nome científico da paca era Agout paca. Aí escrevi bonito, tá? Tô me achando. Fui chamada para depor. Cara, perito às vezes escreve umas paradas, né, cara? Menos é mais, pessoal. Qual é o seu nome, doutora? Eu falei assim, doutora Cristiane Gomes Mendes. Ah, tá. E qual é o nome da paca? Eu falei assim, nome? A minha cara de pastel querendo falar, né, querendo ser debochada sem poder ser, né? Ali é a hora que você não pode. Né? Não pode ser debochada. Mas o balãozinho ficou aqui. Não perguntei o nome dela, ela já estava morta. Mas aí eu fiquei, tá escrito no laudo, não tá não, senhor? Ah, tá aqui, Agout paca. Muito obrigada, senhora. A senhora pode se retirar. Que loucura, né? Aí eu falei assim, nunca mais eu vou me meter assim, ser a mitidona, a escrever um negócio que eu não domino. Cara, é interessante, porque a maioria das vezes a gente vai pegar perícias que não são muito da nossa área, tipo assim, né? E é interessante, por exemplo, a Cristina, a Lu, por exemplo, que é uma médica veterinária, tem bastante conhecimento na área, para poder dar essas... A gente trabalha com pessoas, cada um em suas áreas. Normalmente o posto, ele tem um cara que é engenheiro, um cara que é veterinário, um cara que é químico. E assim, é uma equipe, que em plantões diferentes, né? Mas essa equipe, uma
ajuda a outra, e esse que é o interessante de locais do interior, assim, né? Um vai ajudando o outro, que é tanta coisa que aparece. Uma paca é o caso, né? Metade de uma paca, né? Caraca, que loucura. Enfim, querido, então assim, tem... Foram essas histórias, né? Gente, que incrível. Eu acho muito louco. E, na verdade, a gente já tá para terminar também. Eu queria muito que vocês conhecessem a Cris, porque ela é uma pessoa, tipo, que... Ela tem um conhecimento vasto, assim. Eu acho que ela tem muito para poder ensinar a vocês sobre perícia. Tanto uma parte de custódia, tipo assim, do material que ela já aprendeu. Toda a parte de perícia, de local de crime. Ela já viu tantos locais de crime que, cara... É até bom, por exemplo, você quer se tornar um perjudicial, um assistente técnico de outras pessoas. Cara, não tem faculdade. Tem faculdade de local de morte? Tem faculdade de cadeia de custódia? Tipo assim, existem pós, assim, algumas paradas assim, né? Só que não existe uma graduação nisso e, de repente, você quer se especializar, você quer aprender mais e tal. A gente, no futuro aqui, a gente vai lançar alguns cursos nessas áreas, a Cris vai cuidar dessa parte. E vai orientar vocês. É até bom para vocês terem uma noção de como um perito criminal de mais de 20 e tantos anos consegue ter uma visão que provavelmente vocês não têm com relação a esse local. E ela tem muita experiência mesmo. E assim, para encerrar, a gente sempre pede para que, se você puder dar uma dica para os jovens, para o pessoal que quer se tornar perito um dia, ou para qualquer pessoa, de repente, uma dica geral, de repente, sobre perícia, se você puder dar, fica à vontade, essa é a sua câmera, e pode falar à vontade aí, uma dica então... Dica do perito, é o toque do perito. Toque do perito? Não esfrie seu coração. Pô, legal. Não esfrie. Não permita que os locais de crime que você um dia periciou, que ainda vai periciar, que esteja no teu script, esteja na tua vida, adoeça você. Se blinde, seja da forma que for. Tapa o umbigo, bota um patuá, reza o terço, enfim, o que quer que seja. Mas não deixe que isso esfrie o seu coração. Nós somos seres humanos, nós somos dotados de emoções que são decodificadas em sentimentos. A gente não pode se isentar disso. Então, eu acho que, acima de tudo, a Cristiane hoje é uma pessoa muito melhor. Os locais de crime me ensinaram a ser melhor, a ser mais complacente, a entender melhor a visão do outro, a respeitar o outro, sua opinião, sua religião, sua maneira de lidar com a vida. Então, é isso. Eu acho que é isso. Legal. Muito bom. Eu esqueci de te falar, a Cris também ela ensinava o pessoal a local de preservação de crime. Sim, eu lembro que você dava palestra lá pro pessoal da PM, de outros cantos aí, né? Sim. Então, assim, cara, você tem muito a aprender com ela. Você não tem ideia da quantidade de coisas que vocês podem aprender com ela. E assim, Cris, muito obrigado, de verdade. Eu amo você, porra! Merda, inferno! Eu também te amo, mulher. Eu te agradeço por você ter vindo. Acho que o pessoal tem muito a aprender com você. Eu aprendi muita coisa, acho muito legal. Eu sou um eterno aluno seu, na verdade, né? Aprendi muita coisa com você. E obrigado, mais uma vez, por ter vindo e ensinado para essa galera toda aí que está escutando a gente, que vai aprender muita coisa com a gente sobre o que é um perito de local. Isso aí. Na verdade, uma perita, né? Uma perita de local, porque ela quebrou muitos paradigmas, né? Uma mulher hiper forte, uma mulher que, tipo, é gigante e que ensinou muito, assim, pra mim e pra todo mundo que estava em volta. Ainda. Pô, Senhor. Mas é isso. Muito obrigado. Beijo, gente. E beijos. Tamo juntos. Beijo. Valeu.